Descobri que meu filho está usando drogas. Como posso me comunicar com ele nesse momento delicado? Tenho vontade de bater e pôr de castigo. Deixa eu fazer uma perguntinha já de cara. Querida, bater e botar o seu filho de castigo vai produzir a consciência que ele precisa ter nessa situação? Eu posso te garantir e te afirmar que não. Não vai acontecer dessa forma. E aí a comunicação tem que ser muito clara, muito objetiva. Busque ajuda, talvez um terapeuta, uma psicóloga, alguém que te ajude a entender o porquê que ele está escolhendo esses caminhos. Tem um caminho a ser percorrido para depois você fechar, né, um pouquinho aí, arrochar um pouquinho o parafuso e colocar algumas limitações para que ele entenda, né, que você não apoia, né, esse comportamento dele e que ele vai sofrer consequências se continuar fazendo essas escolhas. Eu acho que é meio por aí. E outra coisa, né? É muito importante a gente saber qual é a idade desse rapaz, né? Por exemplo, se você fala que o seu filho tem 12 anos e está usando drogas, é um tipo de comportamento. Se você fala que ele tem 18 anos, é um outro tratamento. Se você fala que tem 25 anos, é um outro tratamento, certo? Cada fase que os nossos filhos estão é um tipo de disciplina e de diálogo e de ajuda que a gente dá. Descobri que meu filho está usando droga. Essa é uma possibilidade para todos os pais. Você não é a única, entendeu? Você não é a única. E o seu marido não é o único pai. E agora, é muito importante que você entenda que você precisa ajudá-lo, entendeu? Você não pode aceitar isso de forma passiva, né? De forma passiva. Então, o primeiro passo é uma boa conversa, né? É uma boa conversa. E se você não se sente preparada para essa conversa, você deve contar, sim, com os conselheiros da igreja, com o pastor da igreja e, se for necessário, até com uma psicóloga, entendeu? Com uma psicóloga. E, dependendo do nível de envolvimento com as drogas, você precisa buscar uma ajuda, muitas vezes, de uma clínica. Uma clínica. Então, e é bom que isso seja rápido, porque o quanto antes, melhor. Às vezes, a pessoa está experimentando, às vezes, né? Está experimentando ainda, teve essa experiência. É uma influência de amigos também. Às vezes não. Às vezes já está num nível de envolvimento profundo. Às vezes é um vício. Outro dia, eu ouvi falar de um jovem que já estava traficando para poder ter a droga para ele usar, entendeu? E aí é um caminho de morte, realmente. Aí, de repente, é muito difícil reverter. Não é que é impossível, mas é mais difícil. Meu marido fala muito pouco, isso me incomoda e às vezes me deixa falando sozinha. O que faço? É complicado, né? Olha, homens geralmente falam pouco, viu? A necessidade de falar ela é muito maior da mulher do que do homem. Isso é para todos os maridos, né? O comportamento, tem uns que falam mais, mas não é comum. Então, você precisa entender que ele não tem a mesma necessidade de falar do que você, né? E respeitar essa diferença. Agora, tem que entender se essa sua necessidade de falar, de que ele fale, seja de assuntos pontuais. É onde ele precisa dar uma direção, falar alguma coisa, né? Te ajudar com algum problema, e ele não está fazendo isso, né? Se for isso, você tem que chamá-lo para uma conversa e perguntar: meu bem, eu estou com essa necessidade, eu precisava dessa direção, quando é que nós podemos conversar, né? Como é que fica bom para você, e estabelecer com ele um acordo para que ele fale o que você precisa ouvir a nível de direção da família, né? De instrução. Agora, ele não vai ter o mesmo nível a mesma necessidade de fala, de comunicação que você tem. Homens têm uma necessidade, um comportamento diferente em relação a isso. E sobre falar sozinha, minha querida, avalie se você não está cansando esse homem, viu? Porque tem muita mulher que perde a noção, né, que realmente fica descontrolada, e o marido chega, ela quer despejar tudo, ela quer falar de tudo, que conversou com a mãe, que o gato, né, enfim, derrubou o copo, coisas que não fazem sentido, que são realmente desnecessárias, ou que o pastor comentou aqui, ele mal chega em casa e está você falando.
E talvez ele tenha comunicado para você em algum momento, por favor, me deixe respirar menos um pouco. E você está tão preocupado em falar, que não entendeu. Né? Às vezes um olhar, uma fala, uma frase que ele falou te sinalizando. Então, observe, né? Fale um pouco menos, fale com uma amiga, né? E comece a escrever algumas coisas, né? Para diminuir um pouco essa sobrecarga que talvez você esteja fazendo em cima do seu marido. E coitado, né? A única alternativa que resta para ele é sair de cena, tadinho. Agora, é muito importante, né? Você vê que são vários aspectos que a gente precisa considerar, Olhar, né? Considerar, né? Muitos homens têm a tendência, realmente, da introspecção, da introversão, né? Mas só que nós somos seres ensináveis, nós aprendemos, porque comunicar é uma arte. Se é uma arte, se aprende. O que muitas mulheres falam? Ó, meu marido no trabalho conversa bastante. Meu marido na igreja conversa bastante. Meu marido na rua conversa bastante. Meu marido com os amigos conversa bastante. No telefone ele conversa bastante. Quando liga alguém, ou uma irmã, quando liga uma cunhada, quando liga a mãe, quando liga um amigo, ele conversa. Ele só não fala em casa. Então, e aí, esse é o grande problema. Como eu gostaria que todos os homens estivessem me ouvindo agora. Inclusive, se você podia mandar esse link aqui para o seu marido. Você podia mandar aqui esse link. Falar, meu amigo, meu amor, assiste esse link aí, ó. Assiste esse vídeo aí, meu amor. Assiste esse vídeo aí. Tá? Ele poderia estar ouvindo agora. Manda para... Ó, você não deu um like aí também ainda? Tá? Dá um like aí, irmã. Dá um like aí, irmão. Dá um like aí para o YouTube mandar para mais longe a nossa mensagem. Quando você dá um like, o YouTube entende que o nosso canal é relevante e vai mandar para mais longe. Então, manda esse link para o seu marido, para o seu filho, para todos os homens que você puder aí da sua família. Então, veja só, o grande problema está exatamente aí. Quando a mulher não tem um homem com interesse de interagir com ela, ela corre um sério risco de ir para o Facebook, ir para o Instagram, ir para o WhatsApp. E aí ela pode encontrar uma outra pessoa, que não o seu marido, que conversa com ela. Né? E toda mulher tem essa necessidade. Não é? A mulher tem essa necessidade, certo? A mulher tem todas, não é só... Então, o marido deveria, sim, não é? Conversar mais com a sua esposa. Como? Entra no mundo dela. Por exemplo, sua esposa gosta de cozinhar, fala de comida com ela. Sua esposa gosta, que nem a minha, de planta, fala de planta com ela. Não é? Sua esposa gosta de filme, fala de filme com ela. Aprenda alguma coisa sobre filme. E mesma coisa a mulher. Entendeu? Você também, para provocar o seu marido, aprenda. Por exemplo, veja aqui o Pedro. O Pedro gosta de carro, não é? Pô, aprenda, mulher, sobre carro. Não é? O seu marido gosta de basquete, aprenda sobre basquete. O seu marido gosta de luta, aprenda sobre luta, começa a falar de luta. É assim que a gente vai provocando um diálogo, uma conversa. Percebe? Agora, precisa conversar, porque o não conversar pode ser uma brecha que se abre para o inimigo tirar proveito da situação e aí fica tarde demais, entendeu? Aí fica tarde demais.